enquanto não, né? Abre a sua Bíblia. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas. Capítulo de número 5, verso de número 1 ao verso de número 11. E você que pode, se coloca de pé em reverência à palavra do Senhor. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas. Capítulo de número 5, verso de número 1 ao verso de número 11. Quem encontrou diz amém? Quem não encontrou diz espera, pastor. 11. Aleluia. Querido, eu vou pedir para os obreiros, esses dias de muito calor, como hoje, deixa ligado todos os ventiladores da igreja. Quem tiver com problema aí por causa do vento, alguma coisa, sente mais para o meio. Porque senão, querido, aqui de cima a gente cozinha. Como a gente tem esse mezanino, aqui é bem complicado para nós. E a gente está sem ventilador aqui. Então, sempre quando chegarem dias quentes, liguem já os ventiladores, tirem esse bafo quente que fica com a igreja fechada, para que a gente não venha passar mal, amém? E se o vento estiver te incomodando, querido, não se preocupe. Vem um pouquinho mais para o meio da igreja, tem lugares que não pega nada do ventilador. E a gente consegue deixar agradável para todos, amém? Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 5, verso de número 1, diz assim: certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré. Olha para o irmão que está do seu lado. Fala, lago de Genezaré, mar da Galileia, ou lago de Tiberíades, são os mesmos lugares. E uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixando-os ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou em um dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se do barco e ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais profundas. E a todos disse: lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçando-nos a noite toda e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a pender-se e a rasgar. Então fizeram sinais aos outros companheiros dos outros barcos, para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram os barcos, ao ponto que começaram a afundar. Quando Simão Pedro viu, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque não sou um homem, eu sou um homem pecador. Pois ele e a todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. E eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Quem entendeu diz amém. Feche seus olhos por um momento, curva sua cabeça. Aleluia. Querido, dê uma respirada funda. Nós temos um trabalho que nós sempre falamos isso. Abra o seu coração que Jesus quer falar com você. Oh Espírito Santo de Deus, esse momento é teu, Jesus. Nós queremos te ver, nós queremos te sentir. Senhor, até esse momento nós entregamos louvor, entregamos a nossa adoração, entregamos o nosso serviço, nós entregamos até esse momento a nossa oferta. Senhor, mas este momento é a resposta do culto, porque é um relacionamento, as duas partes precisam falar. Senhor, meu Deus e meu Pai, então venha falar no nosso coração agora. Espírito Santo de Deus, começa a mover este lugar de uma maneira diferente.
Senhor, que o Teu Espírito Santo agora começa a tocar o nosso coração, começa a tocar a nossa mente agora, começa a tocar agora o nosso íntimo. Senhor, mexe com as nossas estruturas, Senhor, meu Deus, meu Pai, porque aonde a Tua presença está, algo vai acontecer, algo precisa acontecer. Nos leva mais fundo, nos leva às águas mais profundas, nos leva aonde há grandes pescas acontecem. Lindo, lindo, lindo é, glória, glória, Jesus, Jesus. Olhos por um momento. Faz tempo que nós não nos movemos dessa forma nos cultos. Nós já adoramos, mas podemos adorar mais. O culto é para Ele. Querido, não é só querer. Existe muitos com boa intenção, mas a busca está errada. O motivo está errado. Temos boas intenções, queremos coisas boas, mas o motivo que nos leva a essa busca está fora do centro da vontade de Deus. Querido, quantos louvores nós cantamos, quantas poesias nós gritamos, mas não entra em nosso coração, nós não nos movemos com isso. Comece a entregar o seu coração ao Senhor agora. O Espírito Santo é aquele que nos convence, é Ele que fala. Lindo, lindo, lindo é, a glória eu te dou, Jesus. Jesus, lindo, lindo é. Jesus, leva a sala do trono, mostra a tua beleza, quer ver tua face. Então me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face. A Bíblia nos conta que pessoas pagavam fortunas para se assentar à mesa com Salomão, para ter apenas uma refeição com um rei sábio. Esperavam anos numa fila para que isso pudesse acontecer. Hoje nós temos livre acesso ao rei que deu toda a sabedoria para Salomão. Só que muitas das vezes parece que nós precisamos sentir para fazer a expectativa precisa para que algo aconteça. Parece que a nossa expectativa precisa que Deus faça algo para que nós podemos começar a entregar. Querido, não é a intenção de buscar a Deus que te leva a uma busca correta. É você entender que primeiro vem o reino, primeiro vem Ele, primeiro vem a vontade dEle, antes da nossa intenção. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Não existe um lugar que fique mais calmo do que uma igreja na presença de um rei.
Parece que nós já nos acostumamos com a presença, nos acostumamos que Ele vai vir, nos acostumamos com a reunião, nos acostumamos com os irmãos, e já isso parece que já não tem mais valor, já não nos motiva, já não nos move, já não mais nos enche, já não restaura, já não transforma, porque nós estamos acostumados, entra dia e sai dia, e a nossa adoração se torna linear. Nós não entregamos, nós não buscamos, nós não falamos, porque parece que já estamos acostumados, com esse evangelho morno. Não vemos mais milagres, não acontecem mais prodígios, e parece que estamos acostumados, parece que isso já é o suficiente. Querido Deus, tem muito mais, mas é necessário ir para as águas profundas, é necessário ir para onde nós não temos controle, é necessário ir para onde a nossa vontade não conduza. Mostra tua beleza, quero ver tua face. Com anseio. Só quero. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. O altar com anseio. Só quero ver você. 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 Do fundo da sua alma, começa a clamar, começa a dizer: Ei, essa manhã é manhã de restauração, é manhã de renovo, é manhã de transformação, é manhã que milagres vão acontecer. Ei, olha as águas se movimentando, mais preciso e fundo, mais preciso e fundo, mais preciso e fundo. Oh, aleluia! O que é que os anjos veem? Que os anjos vêm, que os fazem cantar santo. O que é que os anjos vêm, que os fazem cantar? Que é o que está acontecendo agora no céu? Nós queremos ver, Senhor. Abra o céu sobre este lugar. Derrama a tua presença sobre este lugar. Renova quem ainda está falando em línguas muito pouco. Renova quem ainda não sentiu a tua presença. Renova quem ainda não entendeu que entramos em um culto. Quero olhar tua face do meu Criador. Quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Quero olhar na face do meu Criador. Quero olhar na face daquele que primeiro me amou.
explode atraídos pela cruz. Vamos fazer barulho nessa manhã. Quero olhar na face do meu Criador. Quero olhar na face do meu Criador. Eu quero olhar a tua face, Jesus. Nós queremos sentir o teu abraço, queremos sentir o teu toque, queremos sentir o teu cheiro. Vem, Espírito da mancha. Quero olhar na face do meu Criador. Quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Quero olhar na face do meu Criador. Segura. Se prepara, porque agora precisa ser mais alto. Olha pro irmão aí que está do seu lado, dá uma cutucada no ombro dele. Fala: meu irmão, não tem como ficar parado diante da presença do Senhor. Se você está esperando algo acontecer para que você se mova, me perdoa, você vai sair da mesma forma que você entrou. Agora, se você está pronto nessa manhã para fazer uma entrega, se prepara, que as redes estejam prontas, que o barco aguente, porque Ele vai derramar, porque Ele vai derramar, porque Ele vai derramar, Ele vai derramar. Prepara a rede, prepara o barco. Quero olhar na face do meu Criador. Eu quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Quero olhar na face do meu Criador. Eu quero. Vem, Espírito Santo, sopra sobre nós. Sopra o teu vento, sopra os teus dons. Sopra nesse altar. Que começa a pegar fogo agora. Ei, Espírito Santo, precisamos de ti, precisamos da tua presença. Só viemos aqui para te ver, só queremos te ver. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. É que os anjos vêm. O que está mostrando no céu? O que eles estão vendo no céu? Nós queremos ver como João viu. Nós queremos ver como Isaías viu. Nós queremos ver como Ezequiel viu. E mesmo em momentos de dificuldade, nunca nos faltou a presença. Mesmo em momentos difíceis, nunca nos faltou a presença. Lindo é Jesus. Lindo é Jesus. Lindo é, glória.
Quero ver. Oh, Espírito. Quero ver tua face, então me leva, mostra tua beleza. Quero ver tua face, então me leva, mostra. Quero ver. Aplauda ao Senhor o mais forte que você puder. Toma o seu assento por um momento. Vai ser muito rápido, mas eu quero que você preste atenção. Nessa manhã nós estamos falando sobre milagres, sim ou não? Olha para o irmão que está do seu lado e fala: milagres ainda acontecem. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Fazem alguns meses que Deus está me movimentando sobre este tema. Alguns meses que estou estudando sobre esse tema. E algo que nos impressiona, não somente nos dias de hoje, mas já vem a igreja há algum tempo. A igreja está clamando por milagre. Só que milagres não estão acontecendo. A Bíblia vai dizer que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Acreditamos, sim ou não? Se está escrito, está escrito. Mas nós estamos numa busca por milagres. E eu não falo somente atraídos pela cruz, você vê isso o mundo inteiro. Porque parece que a igreja agora entendeu que os sinais precisam acompanhar. Que os sinais precisam acontecer. Há muitos anos, há quase 2 séculos, a igreja parou de acreditar no Espírito Santo, parou de acreditar no movimento, e até hoje tem alguns lugares que ainda são tão frios, porque já não acreditam mais que o Espírito Santo pode fazer algo. Nós, nos tempos de hoje, estamos clamando ao Senhor por um milagre. Eu tenho certeza que existe algo na sua vida que você precisa da provisão do Senhor, sim ou não? Além da provisão, eu tenho certeza que em alguns casos, pessoas não precisam somente da provisão, mas precisam de milagre. Porque milagre acontece quando os nossos planos já não resolvem. Milagre acontece quando os nossos braços já não alcançam. Milagres acontecem quando o impossível já se torna realidade na nossa história. E é aí que milagres acontecem. Deus abençoe. Mas todo o propósito do milagre, ele não é para resolver o nosso problema. Não é para resolver uma situação da nossa vida. Deus faz milagres para que o nome dele seja glorificado. Sim ou não? Deus faz milagres para que ele seja glorificado, para que eu e você entenda que Deus é Deus, não existe outro igual a ele. Aleluia. O mar se abriu para mostrar que o povo tinha um Deus. Muralhas caíram para mostrar que Deus estava com eles. Jesus veio para mostrar que nós tínhamos uma esperança. Milagres acontecem pelo propósito que Deus tem. Como o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos, que o propósito do Senhor é unir o céu e a terra, para que o reino seja o mesmo. Muitas das vezes nós estamos esperando sair da terra para começar a ver o céu. E quem está esperando sair da terra para ver o céu, não vai morrer vendo o céu. Porque o céu começa aqui. Nós temos um propósito aqui, que é revelar a glória do Senhor. Parece que os sinais estão desaparecendo do meio de nós. E pior do que os sinais desaparecerem, parece que milagres já não nos movem.
Porque grandes milagres têm acontecido. E deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia vai dizer que o primeiro milagre que Jesus faz é transformar água em vinho em um casamento. E isso repercutiu tanto que a próxima viagem de Jesus, ele já estava sendo acompanhado por uma multidão. Porque aqueles que viram os sinais, o coração ardeu de tal forma que entenderam que precisa mostrar para mais pessoas. Você entende isso? Olha para o irmão que está do seu lado. Fala, milagre serve para mais pessoas verem que Deus ainda é Deus. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia vai dizer que Jesus estava entrando numa cidade e a mulher viúva estava saindo para enterrar o seu filho. Duas multidões completamente opostas, uma triste e a outra feliz. A Bíblia diz que Jesus toca no esquife, no caixão daquele menino, o menino senta e começa a conversar. Toda a multidão ficou com temor e começou a glorificar a Deus. A tristeza foi transformada em alegria. E quando Jesus entra dentro daquela cidade, ele não estava apenas com uma multidão, mas as duas multidões se uniram para acompanhar, porque entenderam o milagre. Sim ou não? Amém. Olha para o irmão que está do seu lado. Fala, para quem está precisando de um milagre, você está muito tranquilo. As duas multidões entram gritando, glorificando ao Senhor, porque entenderam aquilo que tinham vivido. Querido, deixa eu te dizer algo. Se nós entendemos o que Jesus está fazendo neste lugar, eu não estou falando de outro, eu não estou falando agora da igreja como um todo, mas aqui na Traídos pela Cruz, não teria como se sentar se você chegasse 10 minutos mais tarde no culto. Como assim, pastor? Querido, algo veio no meu coração essa semana. Eu estava vendo na nossa página das redes sociais um testemunho que nós colocamos há alguns meses, em meio a um propósito que Deus ainda fazia milagres. Querido, nós colocamos em nossas páginas e colocamos no seu coração que no ano de 2025 Deus ressuscitou uma criança neste lugar. Você viu como milagres já não faz mais nada? Porque se você não consegue glorificar com algo dessa forma, quem dirá trazer alguém para ser alcançado por um milagre? Querido, é claro que quando nós falamos de milagres, eles não acontecem mais. É óbvio que nós vamos passar pela fé. A fé tem se esfriado de tal ponto que você não entendeu o que aconteceu neste lugar no ano de 2025. Porque se você entendesse, você estaria falando para todo mundo que você encontrasse, que você viu, que você convive com uma criança que ressuscitou. Você entende isso? Talvez ainda não. Mas a fé tem se esfriado, nós sabemos, sim. Nós sabemos também que pela fé se esfriar, nós estamos colocando outras coisas no lugar do centro do Evangelho. E uma delas é a busca por milagres. Mas pastor, você veio até agora falando que nós estamos buscando por milagres. Mas olha para o irmão que está do seu lado e fala, meu irmão, intenção correta, busca errada, traz apenas consequências. A Bíblia vai dizer que nessa história, que existia um homem chamado Pedro, que havia pescado a noite inteira,
e não havia pego peixes. A história é muito rápida, mas no decorrer do relacionamento de Cristo com Pedro, nós vamos entendendo mais situações que colocam esse milagre muito maior do que o que nós apenas lemos. Diante da história de Pedro, e o Evangelho começa a contar um pouco mais sobre as suas dificuldades, a Bíblia nos ensina que Pedro não estava apenas pescando, apenas por ser o seu trabalho. Não, Pedro estava em dificuldades, porque Pedro estava devendo impostos, a tal ponto que essa pesca ainda não cumpriu todos eles. Jesus precisou fazer um outro milagre, tirar uma moeda da boca de um peixe para Pedro terminar de quitar as suas dívidas. A Bíblia também não diz que Pedro era inconsequente, que não sabia administrar aquilo que estava na sua mão, muito pelo contrário. A história geopolítica daquele momento vai nos descrever que Roma aumentava os seus impostos todos os dias. E uma vez que você não tinha uma moeda de prata para pagar naquele dia, no outro dia você estava devendo 2 moedas de prata. E se você não tivesse 2 moedas de prata para pagar, no outro você estava devendo 4 moedas de prata. E assim era a cobrança de Roma. Deixa eu te dizer uma coisa. Se Pedro em um dia apenas fosse pescar e não trouxesse peixes, e ele não conseguisse arcar com o imposto de ter tirado o barco da beira da praia para o mar de Tiberíades, ou o mar da Galileia, ou como você imagina isso, Pedro no outro dia estava devendo o dobro de imposto. Pedro não estava naquela situação porque ele não queria trabalhar. Olha para o irmão que está do seu lado. Fala, porque quem não quer trabalhar, Paulo nos ensina, nem deve comer. Segundo ponto, Pedro não estava assim por má administração, porque olha para o irmão que está do seu lado. Fala, prosperidade acontece quando sobra. Se não sobra nada, Deus não tem espaço para trabalhar. Depois você lê lá em Malaquias 3, a partir do verso de número 8, você vai entender isso. Então Pedro não estava ali por má administração. Pedro estava ali por um peso excessivo de imposto, um peso excessivo do Estado em suas costas. Alguém estava tendo mais lucro do que ele, que estava saindo para trabalhar. E isso começou a gerar dificuldades em Pedro. E a Bíblia nos ensina que Pedro estava tão desesperado pela busca de um milagre que ele decidiu ir pescar durante a madrugada. Olha para o irmão que está ao seu lado. Fala para ele, para o milagre acontecer, primeiro, a sua intenção precisa estar alinhada com uma busca correta. O primeiro mandamento vai dizer, busque ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Jesus vai ensinar na sinagoga que toda a lei de Moisés pode ser resumida em 2 coisas. Busque ao Senhor com todo o seu coração, com todo o seu entendimento e com toda a sua força. E ame o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei está resumida na busca ao Senhor. Então, se nós estamos buscando um milagre, algo está errado na nossa busca. Sim ou não? Porque deixa eu te dizer uma coisa, Deuteronômio capítulo de número 28, vai dizer que as bênçãos acompanharão os que creem. Olha para o irmão que está do seu lado. Fala, meu irmão, pare de correr. Porque a bênção precisa te encontrar. Querido, na minha época nós tínhamos um desenho do Papaléguas. Quem lembra? Olha os irmãos velhos aí já se manifestando. E aquele desenho, ele gira todos os capítulos que você viu em um lobo tentando pegar o Papaléguas, correndo atrás dele. Por que que o lobo não o alcança? Porque o Papaléguas está correndo.
Por que que a bênção não te alcança? Porque você está correndo. Em nenhum momento da Bíblia, a Bíblia diz que é para você correr atrás de bênção. Em nenhum momento a Bíblia diz que a sua busca precisa ser centralizada no milagre. Nenhum momento a Bíblia diz isso. Em nenhum momento a Bíblia diz: venha para o culto, entra dentro do templo, oferte, obedeça e corra atrás do seu milagre. Jesus nunca estimulou isso. Você consegue entender aí? Os milagres precisam nos alcançar. Então dá uma cutucada no irmão que está aí do seu lado. Fala: para de correr atrás dele, que senão vocês nunca vão se encontrar. Segundo ponto: a busca de forma errada nos faz fazer coisas erradas. Talvez você não tenha percebido. Pedro estava em desespero, porque Roma não só cobrava, mas chegava num limite, a dívida ela matava, ela sacrificava a pessoa, era condenado por morte por dever imposto. Então Pedro estava em desespero. Pedro precisava de um milagre, sim ou não? Porque Pedro saía para pescar todos os dias, exceto aos sábados. Todos os dias Pedro trabalhava e não alcançou a solução do seu problema. Se visar apenas em problema, a sua busca será apenas por milagres. E a sua busca por milagres vai ter uma boa intenção, mas uma busca errada. A tal ponto que Pedro foi pescar durante a madrugada. Olha para o irmão que está do seu lado. Fala: de noite, quando o sol abaixa, não se trabalha, se descansa. Foi isso que Moisés ensinou. A busca de uma solução para a sua família, a busca, o anseio da solução para o seu problema, fez com que Pedro quebrasse a lei de Moisés e saiu durante a madrugada para pescar. Nenhum judeu trabalha quando o sol se põe, porque a noite, segundo a lei de Moisés, não foi feita para trabalhar. Pedro estava com a intenção correta, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Que vontade, irmão, que dá de pregar para você. Você me anima desse jeito. Eu tô com a minha enxaqueca aí explodindo, minha cabeça está estourando. E eu tô mais animado que você. Pedro estava com a intenção certa, sim ou não? Mas a busca foi errada. Deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia diz que Davi decide buscar a arca do Senhor. E ao buscar a arca do Senhor, o trajeto era muito longo. A arca ficou por algum tempo na casa de um homem. E quando Davi ajuntou o exército para ir buscar, os filhos desse homem foi ajudar a conduzir a arca. Boa intenção, sim ou não? Sim. Vamos voltar a arca para Jerusalém, para a cidade de Davi. Porém a Bíblia diz que eles ajudaram a colocar em cima de carros de bois. E quando esses carros de boi começaram a andar, um dos bois tropeçou e a arca ia cair no chão. Um dos filhos daquele homem colocou a mão na arca para sustentá-la para não cair no chão. Boa intenção, sim ou não? Busca correta? Não. Porque a arca não era para ir nos carros de boi. E muito menos para alguém que não fosse sacerdote tocar. Aquele homem morreu naquele mesmo momento. Davi se revoltou, porque eles tinham uma boa intenção. Ele queria levar a presença do Senhor de volta.
E Davi começou a orar, e começou a orar, e começou a orar. E nessa busca, quem busca, recebe. E nessa busca correta por respostas, Deus respondeu. Como as minhas palavras, Deus disse para Davi: quem mandou você colocar num boi? Eu não pedi isso. Ah, mas a minha intenção era maravilhosa, mas a busca estava errada. Querido, homens faziam sacrifícios todos os dias, e Deus recebia os sacrifícios todos os dias. Mas um menino foi sacrificar 1000 bois de uma vez só. O nome desse menino era Salomão. O medo de Salomão naquele momento era não ter a capacidade de suportar aquilo que Deus estava me entregando. Quando Salomão faz o sacrifício, a Bíblia diz que, como todo sacrifício, Deus enchia a tenda de fumaça da sua glória. Só que naquele dia, algo diferente aconteceu. Deus disse para aquele jovem: me pede o que você quiser. Aquele jovem disse: então me dá sabedoria, porque eu preciso conduzir o seu povo. Com as minhas palavras, Deus disse: intenção certa, busca certa. Pode me pedir qualquer coisa. Você pediu sabedoria, então com sabedoria eu te entrego toda a glória desse mundo. Eu te entrego toda a riqueza desse mundo. Eu te entrego toda a importância desse mundo. Esse mundo viu antes de você homens ricos, e vai ver depois de você homens ricos, mas ninguém como você. Você vai ser o único, ninguém vai ser maior que você, porque a sua intenção foi boa, mas a sua busca foi perfeita. Você não quis o milagre, você não quis a riqueza, você não quis a situação resolvida. Você pediu para que você pudesse suportar o que eu estava te entregando. Se nós não devemos correr atrás de milagres, e também nós não devemos ficar parados, o que devemos então fazer? Olha para o irmão que está do seu lado e fala: descansar é o maior trabalho nosso. Mas tem coisas que precisam estar alinhadas, prontas para Deus derramar o que Ele quer derramar. Isaías 54, versículo de número 2 e versículo de número 3. Talvez você já saiba essa palavra. Diz: alarga a sua tenda, expanda o seu terreno, alinhe as cordas, prepare os melhores tecidos e estejam prontos para aquilo que eu vou derramar. Olha para o irmão que está do seu lado e fala: Pedro não havia pescado nada, mas Pedro estava pronto. Obrigado. Como assim, pastor? Pedro precisava de um milagre, sim ou não? E ele tinha ficado pronto para receber o milagre. Como assim? Deixa eu te explicar algo. A Bíblia diz que ao lançar a rede para o outro lado, ele estava no lugar mais fundo do mar. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. A primeira coisa, não é qualquer barco que chega no lugar mais fundo de um mar. Existem barcos e embarcações que precisam andar uma certa distância da costa, porque são sensíveis. E essa sensibilidade, ao alcançar o mar alto, podem se destruir. Então o barco precisa estar preparado para aquilo que ele vai ser obrigado a exercer. Querido, muitas das vezes nós estamos correndo atrás do milagre, correndo atrás do milagre, correndo atrás do milagre, mas não estamos expandindo o recipiente para alcançar o milagre. Eu
eu estou tão importado em buscar o milagre que eu nem sei se eu suporto ele. Eu estou tão importado na solução do meu problema que eu nem sei se eu sei viver sem esse problema. Olha para o irmão que está do seu lado. Fala, meu irmão, e isso é para ver se você se anima um pouquinho. A melhor coisa de falar para você olhar para o irmão que está do seu lado, irmão, é pegar os irmãos que estão dormindo, que já desperta. Mas olha agora para os olhos dele, fala, seu barco, aguenta o que você precisa? Porque se não aguentar, a bênção vai se transformar em maldição. Aquilo que era para te alegrar vai se transformar em tristeza. E Deus não dá nada em que não podemos suportar. Talvez o seu milagre não aconteceu até agora. E não é por causa da demora, mas é livramento. Porque se tivesse entregue, você se arrebentaria. O barco precisa estar pronto. As cordas precisam aguentar. A Bíblia diz que as cordas quase arrebentaram. Porque Deus nos dá maior do que aquilo que pensamos e daquilo que pedimos. Mas as cordas estavam prontas para aguentar o que Pedro precisava. Não é porque eu não estou pescando que eu não vou deixar as redes prontas, porque um dia o peixe vai vir e eu preciso segurar. Não é porque as coisas não estão acontecendo que eu preciso parar de sonhar, porque eu acho que nada mais vai acontecer. Não é que o momento não seja o melhor, porque eu preciso parar de adorar, porque quem canta está alegre e eu não estou alegre, então eu paro de cantar. Não é porque as coisas não estão acontecendo que eu paro de buscar, porque não está acontecendo, então eu não vou mais buscar. Ei, querido, deixa eu te dizer uma coisa: as cordas, as redes e o barco precisa estar pronto para você pegar aquilo que Deus tem para derramar. Prepara a casa, prepara o seu coração, prepara a sua mente, começa a cantar, porque que vai derramar, mas você precisa aguentar. Intenção certa faz com que nós achamos que mesmo a nossa busca errada estamos no caminho correto. Existe um ditado que diz que o inferno está cheio de boas intenções. A intenção certa e a busca errada faz com que fazemos pedidos completamente sem noção daquilo que nós vamos receber. Quer ver uma coisa muito simples que Paulo vai nos ensinar? Ele vai dizer: a esperança que nós precisamos ter é gerado por tribulações que geram a paciência, e a paciência gera a perseverança, e a perseverança gera
a esperança. Quantas vezes nós já não pedimos, Senhor, me dá paciência? E só veio tribulação. E começamos a reclamar. Porque os barcos não estavam prontos. As redes não estavam prontas para poder receber aquilo que estamos pedindo. Se não me falha a memória, Paulo vai dizer: quanto mais bênçãos eu pedi, mais problemas me apareceram. Quanto mais paciência eu precisei ter, mais tribulação me apareceu. Porque a bênção do Senhor, ela exige um grau de maturidade, um grau de expansão, um grau de sabedoria, que muitas das vezes a busca pelo milagre só nos faz visar o milagre. Eu preciso, eu quero, eu anseio, o Senhor me prometeu. São orações que crianças fazem, mas orações que homens fazem são: Senhor, me prepara para viver, me ajuda para viver. O vaso precisa suportar o que vai ser derramado. O barco precisa suportar o mar que vai enfrentar. E aí eu te pergunto, você está esperando um milagre, mas de verdade você está pronto para receber? Você conhece o seu coração a tal ponto que você sabe que ele não vai se inflar? Você se conhece a tal ponto que você sabe que quando você receber, você não vai trocar Cristo, você não vai querer humilhar pessoas, porque é fácil nós dizermos estamos prontos, porque nós queremos, porque nós precisamos, mas não porque fizemos alguma coisa para isso, não porque nos preparamos para isso, não porque o nosso coração precisa. Nós queremos por causa da nossa necessidade. E milagres não acontecem por causa de necessidade. Milagres acontecem para o nome dele ser glorificado. Por isso que a pergunta de Jesus, até um pouco difícil de se entender, mas ele sempre fazia a mesma para os doentes, para o cego, para o coxo: o que você quer que eu faça? Porque quando recebe o milagre, a responsabilidade do milagre vai precisar mudar a sua história. Então aquele que estava com uma capa no meio do caminho, o filho de Timeu, estava mendigando, mas se ele voltasse a ver, ele ia precisar trabalhar. E ele estava pronto para isso? Não tem como Deus derramar algo em você e em mim que nós não vamos usar. Não adianta. Olha para o irmão que está do seu lado, fala: milagres acontecem para que o testemunho glorifique ao Senhor. Se na sua vida tudo que Deus já fez, você não consegue testemunhar nem para ninguém, para que Deus vai continuar fazendo milagre? Aleluia.
Voltamos para o início. Atraídos pela cruz, viveu ressurreições. E essa igreja não tem fila para entrar. Você consegue entender isso? Consegue? Eu não. Ao olhar os milagres após ocorrerem, são motivo de alegria. Mas lembrar da situação torna eles testemunho. Dia 16 de outubro de 2023, a pastora entrou em trabalho de parto. Nós estávamos contentes. Em meio à maior tribulação que nós passamos na nossa vida, mas Deus estava nos fazendo sorrir de novo. Às 3h da tarde do dia 17 de outubro, eu ouvi a seguinte frase: perdemos ele e estamos quase perdendo ela. Pai, fica na parede, nós precisamos trabalhar. O coração dele não batia mais. A pastora estava esfalecendo. E eu falei para Deus: Deus, não faz isso comigo não, porque daqui eu desisto. Eu não vou conseguir sair dessa sala. Eu entrei para nós sairmos nós três, e não adianta, eu não vou sair desse hospital sozinho. De repente, a médica disse: deu certo. E encontramos o coração dele de novo, ele está batendo. Mãe, começa a fazer força, porque agora vai nascer. Vivemos uma ressurreição, e cadê o testemunho? No ano passado, eu estava em casa com a pastora, o Heitor era bebezinho ainda, estava dormindo. Nós recebemos uma mensagem. O Felipe disse para mim: pastor, eu posso deixar o Guilherme aí? A Mayara está sangrando e precisamos ir para o hospital. Eu disse: claro, deixa aqui. E ele estava sentado no sofá, comendo as frutas dele junto conosco, quando a Mayara me mandou uma mensagem e disse: Igor, ela morreu. Vamos entrar em trabalho de aborto, para que amanhã cedo ela possa ser expelida. Precisa sair, está morta. Querido, aquilo abalou nosso coração. No outro dia de manhã, eu mandei mensagem para ela. Eu falei: como que você está? Eu disse: estou triste, mas a gente vai fazer o exame agora e daqui a pouco eu recebo uma mensagem falando: você consegue vir para cá? Porque o coração dela está batendo. Ela ainda tem vida. Cadê os testemunhos? Queremos milagres, mas não
estamos nem prontos para testemunhar eles. Queremos soluções de problemas, mas cadê o resultado deles? Cadê as redes? Cadê os barcos? Eles precisam aguentar, porque Deus vai derramar, mas eles precisam aguentar. Deus não está fazendo nada, querida, Ele ressuscita ainda. Deus não está fazendo nada, mas Ele alimenta ainda. Deus não está fazendo nada, mas você está vivo ainda. Milagres ainda acontecem, mas os barcos precisam estar prontos para suportar o peso. Ei, Paulo vai dizer: as nossas tribulações, elas são leves e momentâneas, comparada ao peso da glória que vai ser revelada. As cordas, prepara a cobertura, Ele vai derramar, Ele vai derramar. Jesus, Ele vai derramar. Vai por profundo, vai por fundo, lança a rede. Mas eu estou frustrado, mas eu estou sobrecarregado, mas eu estou cansado. Mas sobre a tua palavra eu vou lançar. Mas eu já passei muita coisa, mas é você que está falando, eu vou lançar. Mas quanta decepção, quanta traição, quanto choro. Mas é sobre a tua palavra, eu vou lançar, porque não importa a situação, não importa o que fizeram contra você, não importa quem se levantou, você se preparou a vida toda, você preparou as cordas, você preparou a rede, o barco aguenta o fundo, você vai receber. Acredita na palavra, você tem uma palavra, é hora de crescer, é hora de aparecer, expande, 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 Deus quer usar mais, Deus quer fazer mais, Deus quer derramar mais. Começa a expandir. Começa a expandir. Tem que ter espaço. Tem que aguentar a pesca. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala: escolha bem as alianças que você fará este ano. Pedro tinha barcos que aguentavam a profundidade. Pedro tinha redes que aguentavam a profundidade. E Pedro tinha alianças para o ajudar
a suportar a glória de Deus. Ele disse: eu não aguento sozinho. Ei, vem cá, me ajude a levar para a praia os peixes. Meu barco só não aguenta, mas se nós nos unirmos, não é qualquer um, não é de qualquer jeito, não é com qualquer conversa. Elias entra dentro da casa da viúva e diz: pega as vasilhas, todas, mande seu filho ir para a vizinhança, pega todos os potes que conseguir, porque a farinha na panela não vai faltar, e o azeite na botija não vai acabar. Mas precisa saber quem está à sua volta, porque nem todos vai buscar o peixe para ver a sua bênção, nem todos vão te dar vasilhas para você ter azeite, nem todos. Então aprenda a determinar quem será as suas alianças. Deus vai derramar, e Deus vai transformar em notório, porque milagres não se guardam numa gaveta. Milagres te mostram. E quando aparecer, Satanás não vai ficar contente. O inferno não vai rir. E se tem uma coisa que eles gostam de fazer, é se levantar. Por isso, prepara o seu barco, prepara as suas redes e escolha as suas alianças. Deus vai derramar. Você não entendeu? Deus vai derramar. Não, querido, tá muito silêncio para uma igreja que acredita no Pentecoste. Deus vai derramar. Deus vai derramar. Deus vai derramar. Deus vai derramar. Vai derramar. Vai derramar. Deus vai derramar. Ei, você ainda não entendeu, querido? Deus vai derramar. Vai derramar. Vai descer do céu. Vai encher. Vai se transformar em notório. Vai testemunhar. Vai aparecer. Todos vão ver o que Deus está fazendo, o que Deus está derramando, o que Deus prometeu. Ele vai cumprir. Vai para mais fundo. Lança a rede. Ah, mas eu estou cansado, frustrado, decepcionado. Lança a rede. É a palavra, não é o seu esforço. É a palavra, não é a sua energia. É a palavra, não é o seu ânimo. É a palavra, não é o seu braço. É a palavra, não é os seus amigos. É a palavra, não é a sua família. É a palavra, é a palavra, é a palavra. Não é a placa da igreja, não é o pastor, é a palavra. É a palavra, é ela que sustenta, é ela que garante, é ela que faz acontecer. Ei, houve luz porque houve o haja, houve a terra porque houve o haja. Ei, querido, houve o sol porque houve o haja. A palavra, João vai descrever no início, nós só tínhamos a palavra, mas a palavra se transformou em vida. A palavra, ei, o verbo se fez carne. Ei, o verbo se fez carne. É a palavra, é a palavra, é a palavra, é a palavra. Ai,
Eu gostaria que você conseguisse abrir os olhos e ver o que está acontecendo. Suporta, se prepare, alarga, porque Ele está derramando. Algo grande está acontecendo. Milagres não se explicam, milagre se vive. Eu sou prova que quando Ele quer, nem sapatos envelhecem. Eu sou prova de que quando Ele quer, as roupas não se envelhecem. Todo dia cai maná. Mas deixa eu te dizer uma coisa. A partir de amanhã, maná não cai mais. O tempo da providência foi até hoje. Querido, anota isso. Eu não sou essa pessoa que brinca com esse tipo de coisa. Mas até hoje Ele providenciou. Só que hoje foi o último dia da providência. Porque amanhã começa a conquista. Começa a conquista. Ei, começa a conquista, você não está entendendo. Vai começar a derramar. Vai começar a derramar. Ah, mas quando o Senhor nos trouxe do cativeiro, nós éramos como os que sonham. Ei, a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de um novo cântico. Grandes coisas fez o Senhor, e por isso estamos alegres. Aquele que semeou chorando, cantando, esse vai voltar sorrindo. E chegou o tempo, até hoje foi providência. Muito bom, conhecemos o Deus da providência. Conhecemos o Deus que estica sapato, estica a roupa. Deus, Ele não deixa o sol atrapalhar, Ele nos protege na noite. Mas agora nós somos um exército, e exército nasce para conquistar, para conquistar, para conquistar. Em exército existe para conquistar, não é para esperar, é conquista, é conquista. Ei, começa a conquistar. Até hoje diz o Senhor, foi providência. Amanhã começa o tempo da expansão. Esteja pronto para receber. Ei!
Eu preciso terminar, mas eu preciso fazer o que Deus está me mandando fazer. Se coloque de pé por um instante. Pode deixar a luz acesa, querido. Pode deixar. Nós não vamos apagar a luz. Nós vamos precisar delas acesas. Eu quero que você seja muito sincero comigo, querido. Muito sincero de verdade. Tem hora que nós cansamos mesmo. Mas nessa manhã eu gostaria de saber, você que está cansado, porque está esperando e ainda não aconteceu. Você acha até que você não está fazendo nada, mas está cansado. Deus quer revelar algo extraordinário para você. Você que está cansado, coloque a mão sobre os seus ouvidos por um momento. Deus abre os ouvidos para que eles possam ouvir o que está trabalhando aqui dentro. Não é a minha voz. O Senhor está falando. Ei, moscas, começa a sair. Está atrapalhando o pensamento. Está dificultando a fé. Está colocando em dúvida se é ou não é Deus. Deus começa a derramar um óleo, uma unção agora. Que todas as moscas comecem a sair agora. Você vai ouvir um novo som. Coloque as mãos sobre os seus olhos. Abra os olhos da igreja, para que ela possa ver realmente o que está acontecendo. Abra os olhos, abra os olhos. Há um som no céu diferente. Quem é espiritual já entendeu que o culto hoje é diferente. Dizendo profetiza. Este vale eu já posso ver. Eu já posso ver. Dizendo profetiza sobre esse vale. Eu já posso ver. Abra o céu sobre este lugar, Espírito Santo. Eu já posso ver.
Derrama dom agora, Espírito Santo. Batiza, batiza, renova. Começa a ouvir o som agora. Ierabadabassura badacai. Irabashere barabasso. Ouça, 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 ouça. Ouça o barulho, ouça o barulho, ouça o barulho. Ouça o barulho, ouça o barulho, ouça o barulho. Iracamassora badacai. Ouça o barulho, Urai xerebadassai. ouça o barulho. Ikamanako. Harabashere barabasso. Iramanakama ishebedere barabarabasso. Irabakomanashere barabasso. Milagres estão acontecendo. Olha o som da unção. Ouça o barulho, Olha o som do céu. Fogo será a marca. Velocidade, constância, fogo. e glória serão as marcas, serão as marcas da nova geração. Velocidade, constância, fogo. E glória serão as marcas, Deus. Serão a marca de quem viveu o milagre. Será a marca de quem viu Deus trabalhar. Será a marca de quem viu a promessa se cumprir. Vai ser a marca, vai ser a marca, vai ser a marca. Velocidade, constância, Fogo glória serão a marca. Vem, 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 vem. Ouça o barulho, Ouve. ouça o barulho, Tabadacamana soreira ouça o bada. barulho. Ouça o barulho. Algo novo começou. Algo novo começou. Algo novo começou. Algo novo. Algo novo começou. Uma estação chegou. Ouça o barulho. Algo novo começou. Uma chave virou. Ouça o barulho. E camanarabara. Algo novo começou. Uma estação nova. Um ciclo novo. Ei, na camanaçô. Algo novo começou. Uma porta se abriu. Ouça o barulho. Ouça o barulho. Algo novo começou. Uma chave virou. Ouça o barulho. E camada sabada sobarabada. Ouça o barulho. Ouça o barulho. E camanada passou. Velocidade, fogo.
marca de quem está vivendo algo novo. Será a marca de quem esperou um milagre. Será a marca de quem plantou chorando. Ramada Kamanassô. Algo novo começou. A estação mudou. Ouço o barulho. Algo novo começou. Uma chave virou. Ouço o barulho. E camanarabababababababa. Algo novo começou. Uma porta se abriu. Ouço o barulho. E canaxerebadacai. Algo novo começou. Uma porta. Olha o barulho. Olha o barulho. Velocidade, constância, fogo serão a marca, serão a marca, será a marca. Velocidade, fogo e glória serão a marca. Começa a ouvir o barulho, olha o som, 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 mudou, 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 mudou. Dabada Kamanassô. E Kamanarabas, Yerabaxerabas. E Kamanarabassô. Algo novo começou. Uma nova estação chegou. Ouço o barulho. Algo novo começou. Uma chave virou. Ouço o barulho. Algo novo começou. Uma porta se abriu. Ouço o barulho. Velocidade. Ah, mas eu tô cansado. Começa a correr, meu querido. Ei, vai ser a marca. Vai ser a marca dos que suportaram. Vai ser a marca dos que aguentaram. Vai ser a marca dos que expandiram. Ora, baixebadacai. Ei, nunca mais vai ser o mesmo. Receba dom. Comece a usar. Desemboca esse vaso, tira a tampa, eu vou encher, eu vou encher, eu vou encher. Arabadarabassô, queimanaраbarabás. E camanarabassô, pedabás. E recebe, 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 recebe. Olha a profecia. Começa a ouvir o som. Começa a ouvir o som. Ouço o barulho. Ouço. Ouço o barulho. Ouço o barulho. É um grande exército. Olha um exército se levantando. Rabadaca. Ira xererere. De um grande exército. De um grande exército.
Ouço o barulho. Ouço o barulho. Irabadakamanasu. Ouço o barulho. Receba a visão agora. Irabaço. Receba. Kamanakamana xerererebaço. De um grande exército. De um grande exército que se levantou. Que se levantou. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo seja acrescentado sobre todos. Pai, despede o teu povo de graça seus lares, os guardando do mal e do pecado. Se Deus é por nós, se Deus é por nós, se Deus é por nós, aleluia! Abaixeira. Olá, querido, você acaba de assistir um vídeo no nosso canal. Espero que Deus tenha falado contigo, que Deus tenha tocado no seu coração. Tome a liberdade de deixar mais um vídeo aqui para que você possa assistir. Peço a sua ajuda. Curta, comenta e compartilhe para que essa mensagem chegue a mais e mais pessoas. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.